Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós estamos no grupo 5, no capítulo número 20, que se chama Rir é uma delícia. Que será que vem pela frente, hein? A teoria se encontra nas páginas 26 a 30. Olha aí, piadas e cartoons. Um dos maiores prazeres da vida é dar risada. Pesquisas científicas apontam que isso faz bem à saúde, pois faz com que se libere um hormônio chamado endorfina, que proporciona uma sensação de bem-estar. Quem nunca ouviu o ditado rir é o melhor remédio? Para quem está cabisbaixo, esse é o melhor jeito de levantar o astral. Conversando em roda de amigos, assistindo um programa de televisão, ouvindo uma anedota, enfim, de um modo ou de outro, estamos sempre em busca de dar boas risadas. Mas o humor pode ter outra função além da diversão por si só. Ele também é uma forma de discutir questões sérias que não fazem parte, em princípio, do campo do entretenimento. No capítulo 19, quando leu uma tirinha da Mafalda do cartunista argentino Quino, você pôde perceber isso. Apesar do assunto abordado nela ser a omissão dos governantes diante de suas responsabilidades para com o povo, a abordagem foi lúdica, ou seja, de brincadeira. Será que teríamos dado a mesma atenção a esse assunto se ele fosse tratado mais objetivamente? Se alguém lhe dissesse algo como: os governantes não realizam nada em prol da sociedade? O impacto seria o mesmo provocado pela leitura da tirinha? Tão importante quanto o que se diz é a forma como se diz. Ela é responsável por cativar o interlocutor em relação ao conteúdo que se quer transmitir. Há dois gêneros muito presentes em nosso cotidiano, que têm o humor como base: a piada e o cartoon. O primeiro, na maioria dos casos, tem como objetivo a diversão em si. Geralmente, ele é usado naquelas situações em que estamos com amigos, em um momento descontraído e queremos dar risadas. Ou então, quando queremos estabelecer uma relação mais próxima com alguém, o famoso quebrar o gelo. O segundo gênero, por sua vez, é aquele que se aplica em casos em que a intenção é fazer críticas, sejam elas sociais, políticas, econômicas, etc. Por esse motivo, os cartoons costumam ser publicados em jornais, geralmente apresentando análises sobre as notícias do momento. E vamos ver agora o gênero anedota, porque anedota e piada são bem parecidas, porém têm diferenças. Então, nós vamos ver não só a piada e cartoon, como também a anedota. Nem todo mundo sabe disso, mas a piada, ou em seu nome mais difícil, anedota, é um gênero textual. A piada é normalmente vista como um gênero inferior a muitos outros, em função de não ter estrutura formal que produz um texto dito sério, embora possa sim tratar de assuntos sérios. Por definição, a piada é um gênero humorístico, ou seja, seu objetivo é levar o leitor ao riso. Tem amplo caráter popular e a estrutura dessas pequenas histórias engraçadas é bastante narrativa, com personagens, espaço e tempo. Normalmente, não se atribui autoria às piadas, já que emergem de um espaço popular. Entretanto, isso não quer dizer que não existam livros de piada. Embora comumente tratemos de textos verbais, as piadas expandem-se também para as tirinhas, os cartoons e as charges. Esses, diferentes das anedotas populares, são veiculados em revistas e jornais, apresentando clara autoria, traços estilísticos distintos de charge para charge, e inclusive fãs e seguidores. Existem duas vertentes que tratam da piada e da anedota. Uma, como essa aqui, trata a piada e a anedota como sendo uma coisa só. E outra diz que anedota seria uma pequena narrativa de algo engraçado. E uma piada seria aquelas historinhas curtas, tipo assim: o que quer dizer um pontinho verde atrás da porta?
uma azeitona de castigo, coisas do tipo. Então, existem autores que colocam as duas no mesmo lugar, como o mesmo tipo textual, e existem autores que diferenciam anedota de piada. Anedota seria aquela historinha, numa narrativa engraçada, e a piada seriam aquelas peguinhas que nós brincamos com os amigos de vez em quando. Os cartoons e as charges tendem a se integrar de maneira mais explícita ao contexto que os cerca, pois retratam como elementos temáticos questões sociais e políticas. Uma vez que o objetivo final seja sempre o riso, as temáticas são quase sempre abordadas por um viés irônico, isto é, uma linguagem que trabalha com a ironia, disse o contrário do que quer realmente dizer. Essencialmente, as piadas são simples em sua construção. O que importa de fato é o tema. Não é só porque o objetivo geral seja o riso de qualquer coisa possa ser engraçada como tema sem existir uma análise cuidadosa. Muitas piadas utilizam ofensas às pessoas para atingirem seus objetivos. Esse tipo de piada desrespeita muita gente, em proporções consideradas criminosas. Algumas formas de bullying, infelizmente, também transformam as pessoas em motivo de chacota. É preciso estar atento sobre como as piadas se inserem no mundo. As piadas devem levar o leitor ao riso e não desrespeitar alguém. Todo texto é muito poderoso, capaz de propor mudanças. Uma anedota ou uma charge, apesar de curtas, podem impactar tanto quanto um longuíssimo discurso. Então, pessoal, muito cuidado com as piadas, o respeito pelo amigo e pelos outros é sempre mais importante. As piadas. Ao ouvirmos uma piada que achamos muito engraçada, na maioria das vezes sentimos vontade de contá-la a outras pessoas. Além de gostarmos de rir, costumamos gostar de fazer os outros rir. Isso nos possibilita criar e fortalecer vínculos sociais. Piada é uma narrativa bastante breve, contendo, portanto, aspectos como enredo, espaço, tempo e personagens que apresentam um final surpreendente ao interlocutor. Seu maior objetivo é provocar o riso. Apresenta, portanto, o humor como ingrediente essencial. Não pode faltar o humor na piada. No entanto, é válida a seguinte reflexão: determinada situação será engraçada aos olhos de qualquer indivíduo ou dependerá do julgamento de cada pessoa? Leia com atenção as 3 piadas apresentadas a seguir. Piada número 1. Joãozinho chamou o pai no meio da noite e disse: Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto. Apague a luz que eles vão embora, filho, disse o pai. Logo depois apareceu um vagalume. O menino chamou o pai outra vez. Pai, socorro! Agora os mosquitos estão vindo com lanternas. Essa é a primeira. Piada número 2. O ladrão entra em uma joalheria e rouba todas as joias da loja. Guarda tudo numa mala e, para disfarçar, coloca roupas em cima. Sai correndo para um beco, onde encontra um amigo que pergunta: E aí, tudo jóia? Que nada, metade a roupa. Piada número 3. 2 turistas vão conhecer um cemitério brasileiro. Vem uma lápide na qual se lê: Aqui jaz um político e um homem honesto. E um dos turistas comenta: Que estranho, os brasileiros enterram 2 pessoas no mesmo túmulo. E aí, gostaram? Primeiramente, constata-se, com a leitura dessas piadas, o fato de que tal gênero enquadra-se no tipo textual narrativo, pois, nos 3 casos, há um breve enredo, sendo contado por um narrador, havendo a presença de aspectos como lugar e tempo, e sinais gráficos como 2 pontos e travessão, marcadores do discurso direto, típico justamente das narrativas. Em segundo lugar, o que se identifica como ponto de contato entre as 3 piadas
é a exigência que se faz do leitor para que ele infira os sentidos. E, para isso, é necessário uma bagagem cultural prévia. No caso da piada 1, é preciso que se saiba de antemão que vagalumes são insetos que reluzem. Para a compreensão da piada 2, o leitor ou ouvinte deve entender o sentido figurado da palavra joia. Enfim, em relação à piada 3, o conhecimento antecipado exigido é que se refere ao senso comum de que políticos não são pessoas honestas. Além disso, outro fator que se verifica nos três textos é a presença ao final inesperado. As expectativas eram respectivamente de que Joãozinho soubesse que vagalumes não carregam lanternas, que o ladrão compreendesse a pergunta, e aí tudo jóia, e que o turista concluísse que político e homem honesto são duas referências feitas à mesma pessoa. A quebra de expectativa é um dos elementos responsáveis pelo efeito de humor. Assista ao vídeo a seguir e divirta-se um pouco. Podem dar boas risadas. Agora, veremos um pouco mais sobre o gênero cartoon. O cartoon é um gênero humorístico como a piada, mas que difere desta por apresentar necessariamente uma representação gráfica, o desenho, que funciona em uma relação de complementaridade com o texto verbal. Além disso, seu objetivo também é diferente do objetivo da piada, que visa comumente a diversão pela diversão. No caso do cartoon, o que se pretende satirizar, isto é, zombar de comportamentos e situações para que se suscitem críticas. Por essa ação, busca-se não a ridicularização por si só, mas sim o destaque de uma situação que talvez passasse despercebida, não recebendo a devida atenção. Observe este cartoon do cartunista gaúcho Rodrigo Rosa. Olha lá. São crianças pedindo doces? Não, feijão com arroz. Então, aqui está fazendo uma alusão aqui ao Halloween, que é quando as crianças passam nas portas de casa, lá nos Estados Unidos, pedindo doces, brincadeiras ou travessuras. E aqui, a mulher fala se eles estão pedindo doces, na realidade eles não estão pedindo doces, eles estão pedindo comida. O cartão de Rodrigo Rosa evidencia um grave problema social ainda presente no Brasil, o de crianças que passam fome. A crítica específica que o autor faz é a de que tentamos reproduzir em nosso país um tipo de festividade que não pertence à nossa tradição, o Halloween, o Dia das Bruxas, no qual crianças costumam pedir doces pela vizinhança de porta em porta. Apropriando-nos do que é estrangeiro e desconsiderando uma questão interna muito mais urgente, a das crianças que sofrem pela desigualdade social. O que se ressalta de início é a construção dessa crítica por meio do desenho aliado ao texto escrito, o qual se mostra no título do cartoon e nas falas das personagens. Aliás, a palavra Halloween
presente no título, escrita desse modo, já expressa em si uma sátira crítica, pois é o aportuguesamento do termo original, apontando para a importação que tentamos fazer da celebração. Além dos desenhos, é comum que se encontrem nos cartões balões de fala e onomatopeias, elementos comuns também a outro gênero textual bastante próximo, que são as histórias em quadrinhos. No cartão de Rodrigo Rosa, as falas das personagens estão nos balões. E para a nossa aula online, vocês vão realizar os exercícios 1 a 10, nas páginas 31 até a página 36. Até daqui a pouco, pessoal!